Boa tarde, colegas de turma. Nós somos o grupo 3. Hoje a gente vai fazer a apresentação do tema vigas estaticamente indeterminadas. E os integrantes do grupo são eu, Luiz Carlos, Luiz Felipe Rocha, Victor Rangel e Ramon Queiroz. Para introduzir o assunto de vigas estaticamente indeterminadas, primeiro nós precisamos saber quais são os três tipos de estruturas. Como indicado no slide, o que categoriza a estrutura é a diferença entre o número de reações de apoio e o número de equações de equilíbrio. É importante verificar também se os apoios estão realmente garantindo estabilidade à estrutura. Por exemplo, no primeiro caso, as duas reações de apoio verticais não impedem o deslocamento causado pelos esforços horizontais na viga. Assim, a estrutura é considerada hipostática, por possuir um número de reações de apoio menor do que o número de equações de equilíbrio. E, por ser instável, esse tipo não é utilizado na engenharia. Já no segundo caso, é possível enxergar uma estabilidade. No caso das estruturas isostáticas, existem o mesmo número de reações de apoio e de equações de equilíbrio. E no terceiro caso, que são as vigas hiperestáticas, o número de reações de apoio é maior. Por causa disso, o sistema é indeterminado, e a viga também recebe o nome de viga estaticamente indeterminada. Aqui nós temos um exemplo resolvido de uma viga biapoiada em dois roletes. Dá para ver claramente que existem duas reações de apoio e duas equações de equilíbrio. Assim, a estrutura é considerada isostática. Para resolvê-la, basta fazer o equilíbrio em y, encontrando uma das equações, e em seguida fazer o equilíbrio dos momentos no apoio 1, encontrando a outra equação. Por fim, resolve-se o sistema encontrado. Esse é um problema típico encontrado no nosso curso, e os diagramas abaixo foram colocados só para ajudar na visualização do problema. Agora, voltando para as vigas estaticamente indeterminadas, é muito importante definir um parâmetro. O grau de hiperestaticidade é igual ao número de apoios em excesso, também chamado de redundâncias, que podem ser eliminados de forma que a estrutura se torne isoestática. Em outras palavras, é a diferença entre o número de reações de apoio e o número de equações de equilíbrio. Nesse primeiro exemplo, temos uma viga engastada e apoiada, cujo grau de hiperestaticidade é 1. Para visualizar isso, basta pegar as quatro reações da viga, HA, MA, RA, RB, e subtrair das três equações de equilíbrio do problema: equilíbrio de forças em X, equilíbrio de força em Y e equilíbrio de momentos. Em seguida, nós tiramos uma das redundâncias para encontrar as estruturas primárias resultantes. No caso da esquerda, nós tiramos o apoio e o substituímos por uma força externa RB. No caso da direita, nós trocamos o engaste por um apoio e adicionamos momento MA como solicitação externa. E aqui nós temos outro exemplo, dessa vez com uma viga biengastada. Nós temos um grau de hiperestasticidade de 3, já que existem 6 reações e as mesmas 3 equações de equilíbrio. Neste caso, pelo menos duas primárias podem ser encontradas. Na primeira, retira-se um dos engastes e adicionam-se todas as reações daquele apoio como solicitações externas. Na outra, os engastes são substituídos por um apoio móvel e outro fixo. As reações também são colocadas como solicitações externas. Bom, um dos métodos de resolução de vigas estaticamente indeterminadas é o método baseado no princípio da superposição de efeitos. Este princípio, já conhecido de disciplinas anteriores, diz que se os deslocamentos em todos os pontos de um corpo são proporcionais às forças que produzem esses deslocamentos, o efeito de uma série de forças aplicadas neste corpo é a soma dos efeitos das forças aplicadas de forma separada. Este método tem como hipótese também que a estrutura deverá estar em regime elástico linear, ou seja, é uma estrutura em que a lei de Hooke é válida. A aplicação deste método pode ser organizada no seguinte procedimento de 5 etapas.
Primeiramente, é feita a liberação da estrutura inicial, a fim de obter uma estrutura isostática, eliminando apoios. Essa estrutura com dos apoios removidos é chamada de viga primária. Ao eliminar este apoio, permite-se que haja deslocamento neste ponto. Dessa forma, a reação de apoio eliminada será inserida posteriormente na estrutura como uma força externa. Em seguida, decompõe-se a estrutura em sistemas possíveis de serem resolvidos com métodos já conhecidos. Então, determina-se os deslocamentos em cada uma das estruturas, aplica-se as condições de compatibilidade da estrutura real, sendo assim possível obter algumas reações de apoio nesta fase, e por fim calcula-se os esforços e reações restantes aplicando as equações de equilíbrio. Para ficar mais claro a aplicação do método, vamos resolver um exemplo. Neste exemplo, temos uma estrutura hiperestática e iremos calcular as reações de apoio nesta viga. Bom, primeiramente iremos liberar a estrutura, ou seja, o apoio B será removido, transformando a estrutura em uma viga em balanço e tornando o problema isostático. Na segunda etapa, a estrutura será dividida em duas. A estrutura inicial sem o apoio, chamada aqui de sistema 0, e uma segunda estrutura chamada aqui de sistema 1. Portanto, agora temos dois problemas possíveis de serem resolvidos por métodos já conhecidos. Na terceira etapa, calculamos os deslocamentos para cada um destes sistemas. Para ambas as vigas em balanço, já se sabe soluções conhecidas para os respectivos tipos de carregamento distribuído e carregamento pontual. E aqui estão as equações para cada um dos sistemas. Essa é referente ao sistema 0 e essa segunda é referente ao sistema 1. Na etapa 4, uma etapa importante é a etapa de aplicação da condição de compatibilidade. Ao dividir o problema inicial nos dois sistemas 0 e 1, manteve-se as mesmas condições de esforço na estrutura, porém, perde-se a condição de deslocamento vertical no apoio B. Para restaurar essa condição, deve-se igualar a soma dos deslocamentos dos sistemas em B ao deslocamento final do apoio, ou seja, igual a zero. Dessa equação, tira-se o valor da reação em B, que é igual a x1. E a equação da reação em B é essa que está aqui. Com essa reação calculada, as demais reações podem ser calculadas por uma simples aplicação das equações de equilíbrio. Então, torna-se trivial a resolução do problema. Uma outra técnica para resolver esse tipo de problema é o teorema de Castigliano. Ele faz com que uma estrutura hiperestática seja simplificada em outra, isostática. Para isso, devem ser encontradas as reações redundantes. Em seguida, elas são substituídas por esforços externos equivalentes, de forma a manter o carregamento nos apoios, como no problema inicial. E o método é desenvolvido a partir dos deslocamentos do sistema hiperestático baseado em derivadas parciais da energia de deformação. Assim, o fundamento do teorema diz que a variação da energia de deformação U em relação à variação da carga P dos apoios é igual ao deslocamento x. A energia de deformação é o trabalho de uma barra de comprimento L ao sofrer uma deflexão devido a uma carga P. Para entender melhor esse conceito, vamos mostrar para vocês um exemplo de aplicação do método. Trata-se de uma viga engastada e apoiada por um rolete.
Dá para ver que o apoio inicialmente se contrapõe apenas ao deslocamento em y. Sendo assim, a reação RB será adicionada como carregamento externo. Também fica evidente que não há deslocamento vertical, e logo YB pode ser considerado zero. Agora, diferenciando a equação da energia em relação a RB, temos a seguinte expressão. Em seguida, calcula-se o somatório dos momentos. Temos duas componentes, a força externa RB e o carregamento Q0. Derivando a equação em relação a RB, chegamos na expressão que a gente precisava para resolver a integral. Por fim, resolvendo a integral e impondo os limites de integração, encontra-se o valor para RB. Outro método de solução para as vigas estaticamente determinadas é o método dos momentos estáticos de área. O método é aplicável tanto para os casos isostáticos quanto para os casos hiperestáticos, utilizando uma viga isostática primária na solução dos casos hiperestáticos. Sendo AB uma porção elástica de uma viga, define-se um infinitesimal dx e um comprimento de linha ds. O ângulo formado pelas tangentes à linha elástica nos extremos do trecho infinitesimal, M1 e M2, é dθ. Assumindo o raio de curvatura ρ, constante em dx, tem-se que a relação que ds é igual a ρ dθ. Assim, pela relação do momento fletor, dθ é igual a m sobre EIZ dx, correspondente à área infinitesimal do diagrama do momento fletor sobre EIZ no trecho. Integrando no intervalo AB, tem-se o primeiro teorema do momento estático de área, que é o ângulo entre as tangentes à curva elásticas no ponto A e B é igual à área do diagrama do momento fletor dividido por EIZ entre esses pontos. Em seguida, dada uma distância x do intervalo infinitesimal, definido aqui como x1, tem-se que x dθ é igual à contribuição desse intervalo no deslocamento no ponto. Integrando essa relação no intervalo AB, tem-se o segundo teorema do momento estático de área, que é a deflexão de um ponto B em relação à tangente de um ponto A é igual ao momento estático em relação ao ponto B da área do diagrama do momento fletor dividido por EIZ entre os pontos A e B. Partimos agora para os exemplos. Temos uma viga com grau de hiperelasticidade 1. Escolhemos uma reação de apoio redundante, que no caso é a cortante em B, que vamos chamar de R. Identificamos as estruturas primárias e os momentos fletores em cada caso. Assim, aplicando o segundo teorema dos momentos estáticos de áreas, temos a seguinte relação, onde o primeiro termo do lado direito compreende o momento do momento fletor da estrutura primária B e o outro termo da estrutura C. Assim, uma vez conhecido o deslocamento no ponto B em função do apoio, que é igual a zero, e com a reação de apoio em B. Agora um exemplo de um frame. Escolhemos a reação redundante, assim como no caso anterior, determinando as estruturas primárias e os diagramas do momento fletor para cada caso. Vamos identificar nesse frame agora a relação de deformação. Para achar R, podemos usar qualquer deslocamento conhecido. Nesse caso, vamos usar ΔDB. ΔDB pode ser encontrado em termos de R usando o segundo teorema. Podemos ver também que ΔDB é igual a 6θB, dada a relação dos senos para pequenos deslocamentos. Assim, também vamos encontrar outra equação de θB em função de R. Uma vez com as duas equações de ΔDB, vamos encontrar R. Aplicando o segundo teorema no texto BD, tem o seguinte resultado. Agora, uma vez que a tangente em A é vertical, a rotação em B vai ser a mudança de rotação entre A e B, nesse caso. Assim, pelo primeiro teorema, vamos encontrar essa outra equação.
Pela igualdade dos resultados encontrados utilizando o primeiro e segundo teorema, dado pela relação entre centros para pequenos deslocamentos, vamos encontrar a reação de apoio R. Bem, agora eu vou falar sobre o método da equação diferencial da linha elástica. Mas primeiramente vamos definir a linha elástica, que é a configuração geométrica de deslocamento vertical dos pontos situados no eixo vertical de uma viga e matematicamente pode ser traduzida pela seguinte equação diferencial. Está aqui descrito. Temos o módulo de elasticidade, momento de inércia, derivada segunda de y em relação a x e o momento em relação a x. Então, por essa equação, a gente consegue, ao integrar duas vezes, a gente consegue encontrar qualquer flecha em qualquer ponto da viga. Essa equação ela é deduzida, ela vem do modelo de viga de Euler-Bernoulli. Beleza, agora para resolver uma viga estaticamente indeterminada, a gente utiliza esse método e segue o seguinte procedimento, que contém 5 passos. Primeiramente, a gente identifica os eixos x horizontal e y vertical da viga, identificamos as reações de apoio, equações de equilíbrio e equações de contorno. Passo 3, expressamos o equilíbrio de momento em uma seção da viga. 4, aplica-se a equação da linha elástica para o momento mx obtido em 3, realiza-se duas integrações utilizando as condições de contorno. E 5, resolve-se o sistema de equações agora completo. Esse agora completo é por quê? Porque agora a gente, com a equação da linha elástica, a gente tem uma nova equação e por isso a gente consegue resolver o sistema de equações, né? Porque antes a gente tinha defasagem de equações. A gente vai aplicar para esse problema aqui da figura, um problema que a gente tem uma carga linear distribuída W. Em A temos um engaste e em B um apoio móvel, ou seja, tem uma restrição de deslocamento vertical somente. Ela tem comprimento L. Beleza, o primeiro passo é identificar os eixos x e y, que basicamente é bem simples, né? Só para ficar mais evidente o problema. Em seguida a gente vai identificar as reações de apoio. Então a gente tem uma reação em B vertical, em A vertical. Temos um momento aqui em A, porque é um engaste. E aqui é AX. AX a gente já sabe que vai ser zero, né, porque o carregamento ele é todo vertical. O carregamento aplicado. Então as equações de equilíbrio, né, x vai ser zero, somatório de força em x vai ser zero, somatório de força em y zero, somatório de momento em A igual a zero. Isso vai ser útil lá na frente, né, que a gente vai quando a gente estiver resolvendo o passo 5. E também agora as condições de contorno, né? Temos que em x não há deslocamento vertical e também não há rotação. E em L não há deslocamento vertical, y igual a zero. Então essas são as condições de contorno. Vamos para o passo 3 agora, que vamos expressar o equilíbrio de momento em uma seção da viga. Como é que a gente faz isso? A gente faz um corte. E nesse corte a gente vai fazer o equilíbrio de momentos em relação a C. Então quando a gente fizer esse equilíbrio de momentos, a gente vai ter essa expressão aqui. Certo? Em que aqui M é o momento em C. Então a gente vai ter ômega x ao quadrado dividido por 2, né, que vai ser esse momento aqui em relação a C. Temos o momento MA, que é o momento lá no engaste. Também temos o momento devido à reação em A, reação vertical. Então, isso aqui é importante. Agora, para o próximo slide, perdão. O que a gente vai fazer? Aqui que entra o método. A gente... só um detalhe, só que eu defini a linha elástica, mas vale a pena só para demonstrar visualmente que a linha elástica seria essa linha aqui, né? Visualmente falando.
Agora voltando lá para o slide. Então agora a gente vai aplicar o método da equação diferencial da linha elástica nessa equação que a gente acabou de obter. A gente tem nessa expressão aqui, a gente vai substituir em mx, seria o somatório de momentos. Então, substituindo, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter essa expressão, né, que eu fiz aqui, a gente isola o m. Então, que esse m aqui é em função de x. Então, a gente isola o m, teremos essa expressão. Agora que entra a integração. Integrando, primeiramente, nós temos essa expressão. E, mais uma vez integrando, a gente vai encontrar essa expressão. E agora a gente resolve as condições de contorno. Aplicando primeiramente x0, θ0, a gente vai perceber que C1 é igual a zero. E depois, aplicando na segunda, primeiramente a gente aplicou a primeira condição de contorno aqui, né? x0 e θ0, a gente vai encontrar que C1 é igual a zero. E depois aplicando aqui y0 e x0, que é a segunda condição de contorno, também a gente vai ver que C2 é igual a zero. Beleza. E aí, o que acontece? A gente tem mais uma condição de contorno, que é em x igual a L, na extremidade B da viga, o deslocamento vertical é zero, y é igual a zero. Então, se a gente aplicar isso aqui, mais essa condição de contorno aqui na viga, nessa equação, a gente vai ter essa expressão. Que aqui, daqui para cá é só dividir por L ao quadrado. Né? Então, a gente obtém essa equação. E a gente finaliza o passo 4. E vamos para o passo 5 e último passo. Então, a gente, das equações de equilíbrio, a gente tinha essas três expressões, né? Três equações, perdão. AX igual a zero, AY mais B menos WL igual a zero, MA mais BL menos meio de WL ao quadrado igual a zero. Então, faltava uma equação, que é essa que a gente acabou de encontrar. Então, resolvendo esse sistema, que agora a gente tem três equações e três incógnitas, a gente chega ao resultado. Aqui está mais o AX, né, mas ele a gente já sabia, então tá certinho.